Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje nós estamos mais uma vez desvendando Atos, estamos em Atos capítulo de número 14. Bem, hoje eu vim trazer uma história para vocês que vai contar um pouquinho da trajetória de Paulo e de Barnabé, juntos, né? Desvendando o mundo, vamos dizer assim. Falando de Jesus, né? Desvendando o mundo. Mas fica aí e espero que você aprenda um pouquinho mais, assim como eu aprendi hoje também. Bem, Paulo e Barnabé tinham ido para Icônio e eles foram ensinar lá um pouquinho do Evangelho, né, da Palavra de Deus, vamos dizer assim. E eles falavam ousadamente no Senhor. Aqui eu já tiro nossa primeira lição, que devemos falar ousadamente a palavra. Devemos falar com ousadia tudo que o Espírito Santo colocar em nosso coração para falarmos. Ou seja, nós temos que estar no centro da vontade do Senhor para falarmos com ousadia. Nós precisamos estudar para falar com ousadia. Por quê? Porque se eu não tenho domínio do assunto, eu não passo segurança, propriedade quando eu vou falar daquilo. Então, eu preciso ter conhecimento para começar a falar. Então, para eu falar de Jesus, eu preciso ter conhecimento dele. Que aí, tendo conhecimento, eu vou falar com ousadia de algo que eu tenho certeza que eu sei. Então, fale com ousadia a palavra do Senhor. Assim como os discípulos falavam, falando ousadamente no Senhor. Então, tenha conhecimento para que você possa ter ousadia na hora de falar da palavra de Deus. Mais engraçado, né, que eles continuaram falando com ousadia, e mesmo assim tinha gente querendo atrapalhar, né? Os judeus incrédulos, eles incitaram, na verdade, os gentios, né, que ainda não conheciam, e contaminaram a mente deles, a própria Bíblia fala, né? Contaminaram a mente deles contra os irmãos. Então, os judeus incrédulos, quiseram colocar em descredibilidade tudo aquilo que o Paulo e Barnabé estavam falando. Então, aqui a gente já entende que sempre vai ter um levante das pessoas, né, que são incrédulas contra aquilo que nós estamos pregando. Mas nós devemos permanecer firmes com ousadia, anunciando a palavra de Deus. E mais uma vez, naquela cidade tentaram apedrejá-los, né? Paulo, mais uma situação de que ele está sendo apedrejado. E eles sabendo disso, né? Eles saíram fora, né? Fugiram para Lista e Derbe dessa vez. E lá eles pregaram o evangelho de novo. Então a gente observa que onde Paulo e Barnabé passavam, eles não perdiam a oportunidade de falar do Senhor Jesus. Então não devemos perder também a oportunidade de anunciar a Cristo. Enquanto ele estava lá, eles encontraram um homem coxo desde o ventre. E aqui eu quero refletir um pouquinho com vocês. O homem era coxo desde o ventre e nunca tinha andado. Então, Paulo ouviu nos olhos dele, né? Olhou para os olhos dele e percebeu que ele tinha fé para ser curado. Só de olhar nos olhos da pessoa. E ele falou, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Pensa comigo. Alguém que nunca andou. Quando um bebê está começando a andar, ele começa engateando. Depois ele levanta, trupica um pouco, porque ele nunca andou. Ele está se adaptando ainda. Mas a palavra de Deus é tão poderosa, Deus é tão poderoso, que Paulo falou, levanta-te e anda. Levanta-te direito sobre os seus pés, na verdade, né? Pra não falar errado. Levanta-te direito sobre os seus pés. E tipo, o cara, no caso o coxo, pulou e andou. Tipo, como que alguém que nunca andou, saltou e ainda andou? Sem, tipo, desequilibrar nem nada. Deus é maravilhoso, não é? Confie, porque o Senhor, Ele faz ainda esses milagres e eu creio nisso. Bem, aí aquele povo naquela cidade ficou admirado com aquilo que tinha acontecido, igual a gente fica, né? Porque é algo sobrenatural, Deus é maravilhoso mesmo. E eles deram apelidos para Barnabé e Saulo, né? Barnabé ficou com o apelido de Júpiter e Paulo de Mercúrio, que eram os deuses, né, daquele povo, vamos dizer assim. E aconteceu que eles tentaram fazer sacrifícios para Paulo e Barnabé, ou seja, fizeram dele objetos de adoração. Algo que não pode acontecer, não podemos fazer de ninguém objeto de adoração. Só que Paulo ficou desesperado, de certa forma, né? E saiu gritando, anunciando algumas coisas.
Em resumo, era para que eles não fizessem aquilo, porque eles eram homens como nós e que eles não mereciam aquilo, não tinham que ter essa adoração, porque foi o Senhor que tinha feito tudo aquilo e não eles. Eles reconheceram que eles eram pó, que eles não eram nada. Que eles poderiam ter aceitado, mas aí seria uma blasfêmia contra o Senhor, porque ele estaria adorando outras pessoas, ou recebendo adoração própria, que nós não merecemos, nunca mereceremos. Então, que a honra seja sempre do Senhor, assim como os apóstolos fizeram aqui. E aí eles exortaram aquele povo e impediram que o sacrifício que eles estavam tentando fazer para Paulo e Barnabé acontecesse. Depois disso, aconteceu mais uma situação. Mais uma vez, naquela cidade, tentaram apedrejá-lo. E quem de novo? Certos judeus. Mais uma vez, ó, os judeus tentaram, falaram com os gentios na outra cidade, em Icônio, e agora em Antioquia, em Antioquia não, né? Em Lacaônia, que é o Listra, né? Vieram mais uma vez judeus, só que da Antioquia, persuadir o povo a apedrejar Paulo e Barnabé. E eles saíram da cidade, então. No dia seguinte, eles vazaram e foram para Derbe. Foram embora, né? E foram para Derbe. E chegou lá, pregaram de novo o evangelho. Depois de terem pregado o evangelho, eles voltaram para Listra, para Icônio e Antioquia. Então, eles foram em 4 cidades. E na volta dessas 4 cidades, eles exortaram os discípulos, mais uma vez, né? Que eles tinham instituído lá, a continuar na fé. Então, eu vou ler esse pedacinho aqui, porque nós precisamos ter isso em nosso coração. Exortando-os a continuar na fé, e que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós encontrarmos no reino de Deus. Então, acontece sim, nós passaremos por tribulações. E é necessário, como o Paulo disse, né? É necessário que, por meio de tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. Por meio de tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. Então, no caminho até alcançarmos o reino de Deus, passaremos sim por tribulações. Mas em Cristo somos muito mais que vencedores. Mais uma vez, ele escolheu algumas pessoas, né, para ser anciãos nas igrejas. E ele orou para fazer isso, ó, e tendo orado com jejum, orou e jejuou, os recomendaram ao Senhor. Então, escolheram depois de oração e jejum, mais uma vez, a gente observa que antes de tomar uma decisão, eles oravam e jejuavam juntos. Depois disso, né, eles voltaram para Antioquia, que foi a última cidade. E chegando lá, eles reuniram a igreja e relataram tudo que Deus fez por eles nessa viagem. Então deram testemunho após tudo que aconteceu. Mesmo sendo apedrejados, mesmo passando por dificuldades, eles chegaram no destino final, vamos dizer assim, né? E anunciaram tudo que Deus fez por eles. E como os gentios foram alcançados. Então, esse foi o capítulo 14. Espero que Deus tenha falado com você. Lembrando, pregue ousadamente. Fale ousadamente, né? Pregue, fale ousadamente. Reconheça sempre que você é pó, não receba adoração. Seja humilde, você é pó, você não merece nada. E até chegarmos ao céu, passaremos por dificuldades, mas o Senhor sempre será conosco. E também, peça para ser usado pelo Senhor, para que tenhamos autoridade para olhar para o enfermo e falar, levanta, mesmo que ele esteja coxo desde o seu nascimento. Essas foram as lições de hoje. Espero que Deus fale com você assim como fala comigo. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.